Boa noite. Ontem eu lancei no Instagram uma enquete nos stories. Lancei 3 possíveis temáticas para gravar um vídeo. Acho que primeiro era ânima e ânimos, tarô, a segunda, e a terceira era astrologia e Jung. E como a enquete permitia 4 opções, eu fiz uma brincadeira. Coloquei também como vencer a preguiça. E para minha surpresa, tenho mais inimigos do que eu imagino. A temática que venceu foi como vencer a preguiça. Inicialmente eu pensei que eu ia levar um ano para conseguir fazer esse vídeo, mas eu falei, não, vou pegar os conhecimentos que eu tenho, o que eu fui juntando e refletindo acerca da questão da preguiça, que é uma temática muito forte, muito presente na vida de todos nós, e cada um chama e lida com a preguiça de uma forma muito diferente, e venceu essa temática. Então hoje eu vou me propor a falar um pouco da psicologia da vontade, a vontade como um contraponto da preguiça. Queria colocar também a ironia da temática, como vencer a preguiça, porque se é possível vencer a preguiça, e o que a gente chama de preguiça, como vencer algo que a gente nem sabe da onde vem e nem sabe, não a conhece, não, para dizer até que ponto ela está certa, até que ponto ela está errada. E cada preguiça traz a sua singularidade, a singularidade do seu histórico, da forma que foi criado. A gente imagina que algumas pessoas são criadas de uma forma assim a procrastinarem muito as coisas, são muito mimadas, os pais esperam pouco delas, então essa atitude, talvez preguiçosa, talvez mais, como se fala em nível corporal, que a gente percebe assim, de baixa vitalidade, seja algo que vem ali da infância, vem daquele meio que ela foi criada como uma atitude normal, tranquilo, naquele meio. Então a gente pensa também, quando pensa em preguiça, a gente pode pensar em 2 tipos de trabalho. O trabalho que você executa e seu trabalho interno, seu desenvolvimento espiritual, seu trabalho, o trabalho que você faz para si mesmo. Muitas pessoas executam um trabalho ao qual elas não gostam, ao qual elas se sentem obrigadas, infelizmente, talvez uma maioria, alguns patrões, algumas empresas são hiper narcisistas, as exploram de forma contínua e constante, mentem, manipulam, etc. Isso pode ser, sim, um desmotivador para a pessoa. E a pessoa pode olhar também esse lugar que ela está submetida por não ter opção, por não ter uma perspectiva melhor de futuro, como uma passagem, como uma oportunidade para conquistar coisas que a levem para outro lugar. Talvez isso atire um pouco dessa preguiça declarada e talvez certa, quando você está numa situação de trabalho abusiva, onde você vê que você trabalha e nunca consegue dinheiro suficiente para o lazer, para as contas, as coisas básicas, assim, você está sempre apertado e você vê o seu patrão sempre viajando, conhecendo lugares novos, aproveitando todas as oportunidades. E o mau exemplo, quando vem de cima, realmente causa preguiça mesmo em todas as pessoas que estão abaixo. E eu acho importante também eu falar do meu histórico com a preguiça. Eu digo que é uma temática importante na minha vida, porque eu tenho um ascendente em Sagitário. E alguns astrólogos falam
dessa questão do Sagitário com a liberdade, com contestar as coisas. Então a minha preguiça é uma preguiça assim bastante justificada e ela vem assim, eu consigo fazer as coisas com muita vontade quando tem assim um certo envolvimento, quando eu sinto o benefício, quando eu percebo que o que eu estou fazendo está servindo à coletividade. Então, essas coisas me movem. Coisa que me desmotiva muito é a injustiça. Eu lembro que na minha infância eu não gostava de colaborar com os afazeres domésticos, porque eu sempre contestei essa questão de por que as mulheres, por que não meu pai, meu irmão, porque sempre as mulheres que tinham que estar ali, né, ligadas a esses afazeres e, e não poderiam estar, desenvolver outros. Essas coisas podem estar começando a mudar, principalmente nos polos urbanos, estão sendo contestadas para que a mulher possa dedicar seu tempo a outros lugares e mesmo quando executa essas tarefas domésticas, assim, se ela se sente motivada, como é isso para ela, se isso faz sentido para ela. Então, muitas vezes a pessoa pode sim estar desmotivada e a desmotivação estar certa. Então, se a preguiça a gente encarar ela como um inimigo, algo que precisa ser vencido, qualquer inimigo que você enfrente, você precisa conhecer bem ele. Necessário conhecer muito bem, a ponto de até mesmo reconhecer que ele está certo em alguns pontos, entender esse aspecto. Então eu falo dessa peculiaridade da minha preguiça que sempre foi intelectualmente justificada, eu sempre preferi, por exemplo, entre ler um livro e fazer coisas manuais, eu preferia ler um livro, então é um ócio assim, me render à fantasia, que também pode ser visto como uma certa forma de preguiça, uma tendência preguiçosa em alguns meios, né, por não ser tão prático e pragmático, porque a gente, quando fala da psicologia, da vontade, desse aspecto do corpo, da vitalidade, de integrar isso numa postura, na atitude, a pessoa que se entrega aos devaneios sentimentais, intelectuais e de todo tipo, muitas vezes ela está desconectada do corpo e falta ali essa vitalidade, essa relação com o corpo e com o presente, com o seu instrumento e com o ambiente, com o meio ao seu redor. Há uma certa indisposição em relação à realidade. E na minha vida, em muitos momentos, muitos mesmo, eu preciso afinar essa questão da vontade e da preguiça, da falta de vitalidade e como desenvolver essa vitalidade, essa força em mim. Como desenvolver isso, se não a partir da constatação da preguiça? E se a gente constata que não, a minha preguiça está certa e realmente meu trabalho não me satisfaz, eu preciso encontrar algo que me satisfaça, algo que me desperte essa vontade, voltar a me conectar com a minha vontade. Se o lugar que eu estou me causa preguiça, insatisfação, é desestimulante, como eu faço para ver ele como um meio, não como um fim, para que eu continue indo, abrindo portas até encontrar algo que faça sentido, que eu possa não enxergar nesse momento isso que me motiva, isso que me faz sentido. Eu percebo que eu tenho um certo privilégio no sentido que eu trabalho com coisas que eu gosto, eu estudo coisas que eu gosto, eu não me rendi à vida acadêmica porque realmente eu não consegui gostar de muitas temáticas, eu não consegui me adaptar, me enquadrar o suficiente e acabei
tendo uma preguiça em relação a esse meio. Mas também sei que é muito ruim você ficar isolado, você não ter com quem compartilhar, com quem checar as suas ideias. Você pode cair assim num lugar de levar muito em conta os seus pensamentos, as suas ideias, se você não tiver grupos, pessoas afins para trocar e compartilhar e perceber as coisas por outro ângulo. E graças a Deus eu tenho esses grupos de estudos, grupos de núcleos de amizade, pessoas que eu consigo trocar e, e colocar em xeque as minhas ideias, as minhas experiências, ver por outros ângulos. Outra questão que a gente pode pensar na preguiça é a questão como o trabalho chega para a pessoa. A gente pensa nos nossos ancestrais. Assim, eu sou descendente, por exemplo, de pessoas que vieram de diferentes, a mãe materno e paterno que vieram de diferentes partes da Europa, ali próximo à Alemanha, e vieram com o Brasil com uma mão na frente, outra atrás, mas com muita esperança, muita expectativa de crescer. Então se submeteram a um trabalho muito difícil, mas tinham perspectiva de crescimento, diferente de algumas pessoas que foram muito exploradas no trabalho e não tiveram perspectiva, que foram escravizadas, né? Que é outra relação, assim, o trabalho realmente era um castigo, o trabalho não era nada dignificante e era algo, inclusive, trabalho escravo que precisamos combater até hoje, né, nas suas diferentes formas. E questionando vontade por vontade, às vezes a preguiça é melhor do que a vontade. Você tem vontade de ganhar cada vez mais dinheiro, sei lá, para criar filhos burgueses preguiçosos. Então, será? Será que isso te mobiliza? Será que isso é algo que te leve adiante, que te inspire? Porque a gente está falando o que é, da onde que brota essa vontade. Para estar em contato com a nossa vontade, a gente precisa estar em contato com a nossa preguiça e ver o que há por trás dela. Muitas vezes realmente uma insuficiência, vai dar muito trabalho. Será que eu tenho essa disposição? Será que eu tenho essa disponibilidade? Será que eu tenho essa garra? Se eu não tenho e eu gostaria de ter, como eu posso desenvolver isso? Como eu posso plantar a semente e alimentá-la a cada instante? Daí a gente pensa nos hábitos que nos levam à preguiça, nos vícios. Vícios não só do ponto de vista cigarro, álcool, maconha, mas do ponto de vista do ar viciado, dos nossos hábitos rotineiros, daquele todo dia sempre igual, sempre da mesma forma, que são os nossos condicionamentos, que também são uma forma de vício e que nos atrapalham muitas vezes de alcançar o que no fundo a gente gostaria, o que no fundo a gente queria. E como eu tenho só 15 minutos, eu gostaria de compartilhar uma frase que eu ouvi um tempo atrás na gnose. Eu dei uma modificada, mas a frase era mais ou menos assim: não são as pedras e obstáculos do caminho que fazem fracassar as nossas vidas, e sim a falta de vontade para levantar e seguir adiante. Então, o cerne da questão da preguiça é a vontade. E como está a sua vontade, a sua dedicação ao seu trabalho exterior, interior, e seu trabalho exterior está alinhado com a vontade da sua alma, aquilo que faz sentido para você na sua vida, que você veio para realizar.